E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, nós vamos estar falando hoje das funções nitrogenadas, dando introdução às funções, tá? Então, primeira definição: funções nitrogenadas são aquelas que têm, além do carbono e hidrogênio, também o átomo de nitrogênio na sua estrutura. Nós vamos estar falando das funções aminas, que são aquelas que têm o nitrogênio no meio de carbonos ou hidrogênios. Amida, que é aquela que apresenta um C dupla O, uma carbonila ligada diretamente ao nitrogênio. Nitrilas, com C tripla N sempre nas extremidades. E os nitrocompostos, que apresentam NO2 na sua estrutura. Então, olha só, vejam os grupos funcionais dessas funções. São bem distintos, né? Não dá para a gente ficar confundindo, não tem nenhum muito semelhante ao outro, como nas funções oxigenadas, onde aldeído parece ácido, ácido parece éster. Então, assim, eles são bem distintos, fáceis da gente memorizar. Eu vou também estar dando os macetezinhos para vocês memorizarem algumas delas. Então, agora a gente vai estar falando sobre as aminas, ok? O primeiro grupo aqui, aminas. Então, vamos lá. O que são as aminas? As aminas são originadas a partir da molécula de amônia, tá? Então, olha só, a amônia a gente estuda lá no primeiro ano, conteúdo de primeiro, função inorgânica, NH3, é a fórmula da amônia. A gente também vê muita amônia no segundo ano. Então, a estrutura da amônia é o NH3. A fórmula molecular fica disposta assim, né? Quando ela está aberta, o N no meio, ligado aos 3 hidrogênios. O N, gente, é da família 5A ou 15, mais comum 5A, né? Isso significa que o N tem sempre que fazer 3 ligações, tá? Sejam simples, dupla ou tripla, 3 ligações. Então, quando você substitui pelo menos um desses hidrogênios, a partir do momento que você substitui, você já está formando uma amina. Você pode estar substituindo um, dois ou todos eles. Então, a gente tem a formação da amina quando você substitui um desses hidrogênios por radical carbônico. A amina ela pode ser classificada em 3 tipos. A amina primária, quando ela é formada pela substituição de apenas um dos hidrogênios da amônia por um radical orgânico. Tá vendo? Então, olha só, coloco carbono aqui, sobram 2 Hzinhos. Deixa eu voltar lá rapidinho para vocês verificarem. Vejam, eu coloquei carbono nessa ponta, sobraram esses 2 Hs. A gente não vai estar escrevendo assim na fórmula plana desse jeito toda vez, né? Então, a gente coloca esses H2 juntos, por isso lá fica NH2, certinho? Então, substituir um H, amina primária, e o restante é, por questão de lógica, suscetivamente igual. Então, veja, secundária, você substitui 2 átomos de H e terciária, você substitui os 3 Hs por radicais carbônicos. Dá uma olhada aqui em como é que vai ficar, de um modo geral, com radicais carbônicos. Então, substituindo aqui um hidrogênio, eu vou ter um Czinho, sobram 2. Aqui, 2 radicais carbônicos na secundária, primeira primária, né? Aqui, secundária. E aqui, olha, vejam, substitui os 3 hidrogênios radicais carbônicos, amina terciária. Certinho? Então, vamos agora para a nomenclatura, né? Nomenclatura das aminas, as regras. Bom, para a gente fazer a nomenclatura oficial, né, que é dada pela IUPAC, a gente vai estar fazendo da seguinte maneira. Vou estar colocando o nome do radical para a amina primária ou dos radicais, se forem secundária e terciária. Lembrando sempre que radical é final il, tá, gente? Etil, fenil, metil, isopropil, mais amina. Mas essa nomenclatura a gente só vai estar usando se o grupo funcional vier na ponta, como eu estou vendo aqui, tá? Se vier na ponta, a gente faz essa nomenclatura. Ou a gente pode estar usando uma outra, onde você coloca prefixo, ligação, mais amina, tá certo? Se caso ela viesse no meio da estrutura. Se for aminas com radicais diferentes, a gente vai estar seguindo a ordem alfabética para fazer essas nomenclaturas. Então, olha só o exemplo. Aqui eu tenho 3 carbonos, a gente sabe que o prefixo para 3 é prop. Então, vai ficar assim. Na primeira nomenclatura, propil, que é um radical, né? Propil, amina, certo? Para a segunda nomenclatura, eu vou colocar o prefixo prop, a ligação, no caso aqui, tudo simples, an, e o final amina, vai ficar propanamina. Então, vejam que os nomes são muito semelhantes, né? Vai estar mudando esse meiozinho aqui, ó, propilamina e propanamina, tá? Então, aqui a gente fez os 2 tipos de nomenclatura. Próximos exemplos. Ali eu tenho um Czinho só, para um carbono é met, então vai ser metilamina ou metanamina.
butanamina, igual a gente fez anteriormente, tá? Só muda o prefixo. Esse aqui é o anel benzênico, só que no caso eu vou estar me referindo ao radical. O radical do anel benzênico é o fenil. Então, aqui eu vou ter, na primeira nomenclatura, fenilamina, certo? Na segunda nomenclatura, que eu uso prefixo, mais ligação final amina, a gente vai ter a benzamina. Esse composto aqui é a anilina, corante de cobertura de bolo. Próximo com 4 carbonos. Então, 4 é but, vai ser butilamina ou butanamina, tá? Bom, agora o próximo exemplo, o nosso grupo funcional NH2 já não está mais na ponta como os anteriores, está no meio da estrutura. Então, gente, nesse caso, nós não vamos estar utilizando essa nomenclatura aqui do final IL, tá? Eu só uso a nomenclatura IL quando o grupo funcional vem na ponta. Então, obrigatoriamente, eu tenho que estar usando o segundo tipo de nomenclatura, certinho? Então, vamos lá. Como que eu vou proceder? Do mesmo jeito que a gente fazia antes. Então, eu vou contar a cadeia, né, numerar a cadeia, desculpe, colocando o grupo funcional sempre no menor número possível, tá? Então, obviamente, eu vou começar aqui pela esquerda. Aquela regrinha FIR, função, insaturação e ramificação, continua ainda, tá? Funcionando do mesmo jeito. Então, olha, eu começo a cadeia pela esquerda, a gente tem 6, o grupo funcional está no 2. Então, eu vou colocar prefixo, ligação e grupo funcional amina, tá? Vai ficar hexan 2-amina. O 2, pessoal, é para indicar a posição onde o grupo funcional está, qual carbono ele está, tá bem? Se tivesse vindo na ponta igual os demais, teria ficado o nome direto igual tá aqui, seria hexanamina. Mas como tá no meio, a gente põe aquele 2i. Beleza? Pode ser também com uma insaturação na cadeia. Quando isso acontecer, você vai fazer do mesmo jeito. Numera a cadeia, comece aqui no caso dessa pela esquerda, para o grupo funcional estar no menor, que é no 3. Se você viesse pela direita, ele estaria no 4. Então, sempre o menor número para o grupo funcional. E aí você vai escrever do mesmo jeito, olha, prefixo para 6 é X. No caso que a ligação é dupla, tá entre o 4 e o 5, você tem que colocar a numeração, né? Então, é X, 4 em, e lá no 3, amina, tá? Então, só vai mudar esse aqui, é o númerozinho da posição da insaturação, ok? A amina pode ser ramificada também. Vejam que nesse caso, tanto faz esquerda ou direita, o grupo funcional está no mesmo número, né? Está no 3. Só que eu vou começar pela esquerda para que o grupo funcional fique no menor, tá? Então, o nome disso aqui vai ser 2-metil, como nós já fazíamos antes. Principal é 5, então pentan 3-amina. Tá? O nome da ramificação vem no início, mas para você numerar, a prioridade é do grupo funcional, certinho? Todas essas aminas que nós fizemos aqui são aminas primárias, estão vendo? NH2 e NH2, ou seja, substitui só um dos hidrogênios por radicais carbônicos. A gente vai estar falando agora das aminas secundárias e terciárias. Quando você tiver uma amina secundária, como que você vai proceder? Você vai colocar o nome dos radicais em ordem alfabética, tá? Coloca o nome dos radicais, lembrando que o final é il, seguido do nome amina. Então, esse primeiro, olha, na esquerda eu tenho metil, à direita eu tenho etil. Então, vai ficar assim, etil, metil, amina. Fácil, né? Tranquilo. A próxima, que é uma amina terciária. Olha, não sobrou nenhum Hzinho ligado no N. Todos são radicais carbônicos. Aqui em cima eu tenho metil, à direita eu tenho etil e na esquerda, veja, eu tenho iso, butil, são 4, tá? Ordem alfabética, lembrando que prefixos di, tri, sec, terc e iso não são considerados em ordem alfabética. Então, no caso, você vai pegar o B do butil, que me indica a quantidade de carbonos, tá? Então, olha lá, o nome todo vai ficar isobutil, tá? Porque, como eu falei, o iso a gente não considera, né? A gente vai pegar o B do butil, etil, metilamina, tá? Então, assim, fica grande, mas ele não é tão difícil. É só você colocar o nome dos radicais em ordem alfabética. Até aqui tudo bem, né, gente? Tudo muito fácil, mas tem uma outra nomenclatura para a gente poder estar utilizando. Nessa outra nomenclatura, é um pouquinho mais complexa, então preste atenção. Você vai estar verificando qual é o radical que tem maior número de carbonos. Então, no caso desse exemplo aqui, é o da direita, que tem 2. Esse com maior quantidade de carbonos, você vai estar considerando como cadeia principal.
O que sobrou vai ser substituinte, ou seja, vai ser radical. Daí, como que você vai escrever? Você vai colocar o N, indicando que tem aqui um nitrogênio, de amina, separando as partes. N, o nome desse radical. Depois, você coloca a cadeia principal, prefixo, ligação, amina. Agora complicou, né? Misturou tudo. Então, deixa eu soltar aqui ele pronto para a gente poder entender. Então, olha, N-metil, que é essa parte, o do outro lado, etanamina, prefixo, ligação, amina, tá? Etanamina. E é assim que vai ficar. O próximo, eu tenho aqui, olha só, 3 radicais, é uma amina terciária. Então, essa parte com 3 é maior, ela é a cadeia principal, tá? Sobrou radical metil e etil. Então, você vai escrever com um N na frente, vai ficar N-etil, ordem alfabética, né? N-metilpropanamina, certinho? E aqui para a gente encerrar algumas curiosidades onde as aminas são encontradas em algumas drogas entorpecentes, cocaína, crack, nicotina, cafeína. Então, final ina aí já sugere, né, que tem uma amina. Anfetamina, morfina, também cheiro de peixe, os aminoácidos, que é a amina com ácido carboxílico, e bases nitrogenadas. Belezinha? Então, a amina a gente fecha por aqui. Bye!